Olá, olá pessoal, estamos de volta. Esse é o Memória Capixaba. Eu sou o Fábio Pirajá, radialista, pesquisador, né, apaixonado por história, geografia e assuntos afins. E a gente montou esse canal primeiramente no Facebook, e toda pesquisa que a gente coloca no Facebook, que a gente deposita lá, né, depois de bastante pesquisa e tudo, eu estou transformando gradativamente em vídeos aqui para o canal no YouTube, né? E em outras plataformas também, tá? Porque colocar todos os ovos em uma só cesta é bem perigoso. No YouTube você toma 3 strikes, você perde completamente o canal. Isso já aconteceu comigo uma vez, há mais ou menos uns 3 anos, 2019, mais ou menos 2019, eu tomei um strike e perdi um canal que tinha 15 milhões de visualizações. O primeiro, né, Memória Capixaba, e depois montei o canal Memória Capixaba. O primeiro era Memória Capixaba. O canal você não reativa mais, não há jeito de reativar mais o canal. Tinha 15 mil inscritos na época e 1,5 milhão de visualizações. Nem todo mundo que visualiza se inscreve, né? Mas esse é o Memória Capixaba, então hoje a gente vai falar sobre educação, que é uma daquelas premissas importantíssimas e para o desenvolvimento de qualquer local, de qualquer cidade, de qualquer nação, né? De qualquer política, economia. Se não houver educação, não há nada, né, gente? E nos anos 1920, que foram 2 décadas, né? 1910 e 1920, com o advento da República, né? Da República Velha, da Primeira República, nós tivemos vários rearranjos econômicos e políticos, e exportação, importação, e Carta Magna nova, e a educação estava em voga nesse período, nos anos 1920, até ali no período em que Getúlio dá o golpe, e aí muda tudo novamente. Mas ali nos anos 20, nesse período em que o Florentino Avidos e Aristeu Aguiar eram presidentes estaduais ou governadores, né, nós tivemos então o advento de uma política educacional diferenciada, baseada na Europa, França, Bélgica, etc., Alemanha até, trazendo para o Espírito Santo uma noção de escola ativa, né? Quem encabeçou esse projeto foi o professor Atílio Viváqua, doutor Atílio Viváqua, que depois tornou-se um político muito relevante. Era um homem do escotismo, da educação fundamental, era um esportista e escalava, e por isso trouxe para o Espírito Santo o movimento do escotismo, né, dos escoteiros, mirins, etc. Hoje, infelizmente, só acabou no Brasil, não há mais, né? Uma pena. Não como era antigamente, né, que organizava aquelas caminhadas e escaladas e navegações aqui pela Bahia e tudo. E o Atílio Viváqua sempre foi um cara muito ativo nesse ponto, né? E transformou-se depois num grande político de nível nacional, né? Bastante importante. E como ele era um homem da educação, um professor, um pedagogo, se é que a gente poderia chamá-lo assim, entre 1908 e 1928 e 1930, nós tivemos então, com a participação dele, Atílio Viváqua, também com o professor Deodato de Moraes, professor Garcia de Rezende, também o professor Adolphe Ferrier, a implantação dessa escola ativa. Na época, a escola activa, que tem aqueles pilares de reforma educacional, baseados então no cientificismo, né? Mas tinha uma pegada humanista também, né? Mas, claro, sempre com aquele rigor da ciência, científico, né? Para trazer o Espírito Santo, e assim talvez o Brasil, para um patamar de Europa, né? E nessa época a Europa estava efervescendo com essa escola de laboratórios e tudo, né? E trazer essa ciência para as escolas fundamentais, né? Foi uma ideia revolucionária, interessante, porque o Espírito Santo era uma grande fazenda, né? Então a coisa era muito incipiente, era só o alfabeto, alfabetizar as crianças e pronto, acabou. Não tinha. Quem queria estudar realmente tinha que ir para o Rio de Janeiro, ou para São Paulo, ou para Salvador, ou então para a Europa. Também havia nesse período aquela coisa
patriótica, né? Aquele ufanismo patriótico brasileiro, já que a gente estava vivendo uma república, né? Com eleições e tudo, então havia esse engrandecimento da noção de pátria, de limites da pátria, bandeira, hino e tudo. Um positivismo também que vinha a reboque lá do século XIX. Mas, claro, importante também esse pilar da escola ativa era melhorar a formação dos professores, né? Diretores, inspetores e tudo, né? Eu posso falar de cadeira porque eu tive o bisavô Antônio Pereira Pinto, professor, diretor de escola, né? Inspetor. Meu avô, filho dele, o professor Davi, também professor, pedagogo, diretor de escola, né? Inspetor escolar também, entre os anos 1900 e 1930, 40 mais ou menos, né? Os dois atuaram na Serra Sede, depois em outros municípios, Santa Leopoldina, em Araguaia, Domingos Martins, Marechal Floriano, Timbuí, né? Toda aquela região, né? E essa escola viva, gente, era uma ideia, né, que vinha da Europa. O Atílio Vivaco, então, encabeçou, né, esse projeto, né, pedagógico e científico também, com a ajuda do professor Deodato de Moraes, né, que inclusive deu várias entrevistas para falar sobre esse assunto. O assunto da educação é sempre um assunto importantíssimo e polêmico, muito polêmico. Toda vez que se fala em alguma mudança da orientação pedagógica, é um problema que ela vem trazendo política junto, e aspectos da economia, e aspectos culturais. Hoje em dia, então, está uma bagunça que, nossa... E o Brasil sempre nos últimos lugares, né? Nas pesquisas internacionais de ensino público, sempre nos últimos lugares, né? O aluno brasileiro não sabe fazer conta de matemática, não sabe dividir, não sabe multiplicar, só sabe as contas básicas. É um semi-analfabetismo escamoteado por políticas públicas de esquerda, sempre assim, né? E a gente fica a ver navios, no final das contas, né? E políticos de péssima qualidade, e os cientistas bons são cooptados e vão embora, assim como jogadores de futebol. Eu mal comparo. O cara que joga muito bem ou que tem alguma expertise em qualquer área, ele é sugado para as grandes potências, porque esses países, né, essas empresas fazem questão de trazer para dentro delas, porque sabe que aquilo vai dar lucro, né? Aquilo vai ser bom para o marketing da empresa, levar aquele talento para lá, né? Mas o Brasil nunca pensou assim, e infelizmente, né, o dinheiro fica sempre na mão de meia dúzia, né, de forma que, por favor, não mexa no que está quieto. Mas, de qualquer jeito, em 1934 saiu aqui uma matéria no jornal Diário da Manhã. Também tem outras matérias importantes em outros jornais do Rio de Janeiro, porque essa Escola Viva acabou levando esse projeto para outros lugares do Brasil, né? E a entrevista, a matéria, na verdade, um artigo, né, fala sobre a consagração da escola ativa brasileira, né? A consagração da obra patriótica do nosso eminente companheiro de hoje não se limitou, porém, ao círculo dos pedagogos indígenas, daqueles catequistas. Então, é um texto, gente, dos anos 1930. Eu vou ser o mais original possível aqui no texto, não vou ler do jeito que está aqui. Ela alcançou dos nomes mais em evidência da pedagogia contemporânea a apoteose dos louvores. O texto é meio enjoado, né? Adolphe Ferrier, do Instituto Jean-Jacques Rousseau, né, em Paris, escreveu um livro chamado L'Amérique latine adopte l'école active, né, América Latina adota a escola ativa. E também concluiu que a civilização sul-americana avança a passos de gigante e se toma a dianteira, né, à civilização europeia. Coitado, né? Ele foi muito otimista, né? Dizer que a América do Sul, adotando uma escola desse nível, né? Uma escola ativa, digamos assim, adotando práticas científicas e tudo, né? Laboratórios, etc.,
Isso acabou acontecendo realmente, né? Inclusive, depois, com Getúlio Vargas, isso realmente aconteceu, com as escolas técnicas, etc. Mas isso aí é outro assunto. Ele fala que o Brasil e a América do Sul inteira se agiganta, está se avantajando com relação à Europa. E refere-se elogiosamente ao trabalho realizado no Espírito Santo e classifica o curso superior de cultura pedagógica, ali instituído une école normale nec plus ultra. É uma escola normal, muito avançada. Aí tem um outro pesquisador aqui do Instituto de Genebra, na Suíça, chamado Leon Walter, em entrevista concedida a um jornal de Vitória. Depois a gente vai fazer outro vídeo para falar sobre isso, porque o assunto é bem extenso, né? Por ocasião da sua visita àquela cidade e depois de ter estado em íntimo contato com a obra idealizada pelo professor Atílio Viváqua, disse textualmente o senhor Leon Walter, que era suíço, né? Visitei o grupo escolar Gomes Cardim, aqui você vê a foto dele lá no Gomes Cardim, cadê? Tá aqui. Onde funciona o curso superior de cultura pedagógica. Veja a cabeça do Atílio Viváqua, né? Trazendo de tudo uma forte impressão. Fiquei vivamente impressionado com a precisão científica, a capacidade técnica e também a preocupação superior da brasilidade com que o Espírito Santo está organizando a sua escola ativa. Bom, a Suíça, também a Bélgica, a Áustria, a antiga Tchecoslováquia, depois foi dividida em vários países, né? Possuem organizações de ensino moderníssimas, mas a escola ativa, propriamente dita, ainda não está oficializada nesses países, né? Hungria, Tchecoslováquia, etc. Aqueles países ali, a Áustria, né? Ainda não estavam realmente aplicando esse projeto de escola ativa, né? Bom, você acredita? Eu não acredito. Em nenhum país europeu a escola ativa está sendo encarada com a orientação brasileira e nem oferece as condições de praticabilidade, também de eficiência, o que se nota aqui em Vitória, no Espírito Santo e no Brasil. Tá bom. O Instituto JJ Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, como sabe, é o principal foco irradiador da nova educação baseada na pedagogia científica do Velho Mundo. Fala de França, porque nessa época, gente, entre o Belle Époque e o Art Déco, né, o Art Nouveau e aquele Belle Époque ali do final do século XIX, a França era o farol do mundo, era a França, era a Alexandria dessa época. Foram uns 40 anos, mais ou menos, em que a França dominou. Eu, por exemplo, entrei no Salesiano nos anos 70, por exemplo, entrei no Salesiano em 74, eu acho, né? 73, 74, no Colégio Salesiano, que é um colégio de padres, né? E eu tinha uma professora de canto orfeônico, a professora Célia, que era praticamente uma francesa. Ela já era uma senhora de 60 anos na época, né? Já estava para se aposentar, continuava dando aula no Salesiano, mas ela era totalmente de ideologia e cultura francesa. Primeira aula daquele primeiro ano lá na quinta série, na antiga quinta série do Salesiano, era aprender a cantar a Marseillaise francês, o hino, né, nacional francês, né? Então você vê que a França, ela durante quase meio século, ela dominou a cultura brasileira, né? Inclusive na arquitetura, né? A escola ativa baseada como na ciência e também na vida, você vê que tinha uma coisa científica e humanista ao mesmo tempo, né? Não pode deixar de realizar integralmente a sua radiosa finalidade, principalmente no Brasil, em que está sendo realizada com uma tão arguta inteligência e um tão grande e contagiante patriotismo. Você vê que dicotomia, que coisa esquisita, né? O que tem o patriotismo a ver com isso, né? Absolutamente nada. Você vendo, também em retrospecto, né, a gente tem que dar aqueles descontos, né, porque a coisa pretérita merece nosso respeito, né? O fulgurante jornalista e cientista português Dr. Cristiano de Moraes, diretor da Maternidade do Porto, em Portugal, em seguida às suas 3 visitas ao núcleo central da Escola Ativa Brasileira do Espírito Santo, descreve, ele fala o seguinte, abre aspas, visitei 3 vezes o grupo escolar Gomes Cardim, que é onde hoje está a Fafi, na Avenida Jerônimo Monteiro, né? A fim de sentir a ação dos novos métodos em plena atividade, né? Então, a escola ativa já estava implementada no Colégio Gomes Cardim, gente.
Interesse enorme, diz ele, o professor Cristiano de Moraes, português. O Espírito Santo pode orgulhar-se do seu novo aparelho de ensino. Estão realizando uma obra notável, moderníssima, sobre todos os aspectos. No aspecto demográfico, que é um dos que mais me interessa, o Espírito Santo era um laboratório perfeito, gente, porque era um estado pequeno, né, apesar de ser geograficamente maior do que o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, mas um estado pouco populado, pouco populoso, de forma que foi uma ideia realmente revolucionária, você pegar sei lá, umas 30 ou 40 escolas, grupos escolares, escolas isoladas, né? E tentar fazer uma revolução educacional. Parece que não deu certo, né? Infelizmente. A ideia foi boa do professor Atílio Vivaco. Não sei também qual era a intenção política deles, também não interessa, mas ele tentou fazer uma revolução, né, nos termos da pedagogia capixaba, que era um local realmente fácil de fazer aquilo. Fácil. Porque as ordens eram emitidas naquela época e eram cumpridas pelos diretores, inspetores e professores e pedagogos e tudo, de forma que não se discutia. É claro que de vez em quando havia um entrever ou outro, mas era coisa administrativa que se resolvia lá dentro da escola mesmo. Mas essa diretriz de cima para baixo, né, que vinha de forma piramidal, de um acordo pedagógico feito de forma estatal, dentro dos limites da política da época, foi uma ideia muito interessante, revolucionária mesmo. Até porque havia poucas escolas, então você poderia fazer isso de forma efetiva, que funcionasse mesmo. E o professor Cristiano viu isso em loco aqui no Gomes Cardim. Vitória tinha 10 escolas, 15, 20 escolas no máximo, né? Então, e todas as escolas pequenininhas, com poucos alunos. As maiores eram no Colégio do Carmo e o Pedro II, que eram colégios grandes com muito mais alunos, mas também não era difícil, era fácil realmente. Não era como em São Paulo, no Rio de Janeiro, com milhares e milhares de alunos, era bem diferente, né? Então, o professor Cristiano de Moraes, do Porto, em Portugal, visitou o Gomes Cardim 3 vezes, tem uma foto dele aí, né? E ele elogia muito que ele viu o aparelho funcionando em loco, né? Estudei o problema da educação na França, também na Bélgica, na Suíça, na Espanha, mas nenhum desses países, em nenhum deles, né, a escola nova, ou essa escola ativa, me impressionou tanto quanto aqui no Espírito Santo. Veja que interessante, hein? Creia que só aqui pude compreender a inteligência clara, límpida, que orienta e dinamiza a moderna pedagogia. Claro, com poucos alunos é fácil, né, gente? Com salas de aula com 20 alunos, 25 alunos é fácil, né? E, lembrando que antigamente existia um acordo, era tácito, né? Mas havia uma certa educação, um respeito, mesmo que a pessoa fosse da mais pobre, ela sabia responder à autoridade, né? O professor, o diretor da escola tinha uma autoridade, as pessoas respeitavam, os alunos respeitavam. Hoje não, hoje virou uma bagunça, uma zona total. Mas ele ficou impressionado, o professor Cristiano de Moraes, né? A Europa tem uma nova escola de emergência, né? Isso, a gente tem que lembrar que estamos entre a Primeira Guerra e a Segunda, né? Muitas doenças também, então a Europa teve que fazer um rearranjo, alguns reinos que caíram, outros que estavam sobrevivendo, e nós estávamos às portas, saindo também da Grande Depressão de 1929 e 30, muitas revoluções pelo mundo, especialmente na Europa, e às portas da Segunda Guerra Mundial, com Hitler já como chanceler da Alemanha, né? A Escola Ativa do Espírito Santo é um postulado novo de pedagogia, um passo seguríssimo e vertiginoso para a educação integral necessária e imprescindível ao homem dos nossos dias. Homem, todo mundo, humanidade, né? Hoje em dia, né, tem que ficar fazendo disclaimer para tudo, essa chatice woke. Então vamos lá. Essa escola ativa ela vem da França, como eu falei, né? Lá do Instituto Jean-Jacques Rousseau. O Espírito Santo tem trilhado uma única diretriz pedagógica compatível com a psicologia, né, do homem moderno, baseado nas suas tendências, nessas forças arbitrárias, mas poderosíssimas na contextura de sua personalidade.
A gente tem que lembrar que a gente estava vivendo ainda aquele período das revoluções do pensamento, do início do século XX, ainda trazendo resquícios do século XIX. A gente pode falar da teoria especial da relatividade do Einstein, dos anos 1900, que adentraram pelos anos 1910 e 1920 com outras revoluções, Marie Curie, e a tabela periódica foi aumentando de tamanho, e havia um cientificismo e um humanismo em debate nessa época. E a educação primária, especialmente, estava em foco, né? E deixa eu ver o que mais. O naturalismo também, né? Muita gente estudando as tendências desse novo naturalismo dos anos 1920 e tudo. Aí ele fala assim: senhores, Rui Barbosa, em uma das suas orações à mocidade, para a garotada, né, disse haver na vida de homens, na vida dos homens que sempre estão plantando sementes de couve, enquanto outros plantam bolotas de carvalho. Rui Barbosa falou isso, né? A vida laboriosa e eficiente de Atílio Vivaco, ele está se referindo ao professor Atílio Vivaco, né? Falando que tem pessoas que plantam mato e tem gente que planta semente de carvalho, né? O carvalho, você sabe que é uma árvore magnífica, maravilhosa, que dá uma madeira incrível, fica centenas de anos, né? E a laboriosa e eficiente atividade do professor Atílio Vivaco bem está a indicar que ele tem procurado enriquecer o Brasil como uma floresta, né, de árvores milenares como o carvalho, né? A Academia de Ciências de Educação se rejubila, né, por isso, recebendo-o em seu seio. Seja então bem-vindo, brasileiro emérito, professor Atílio Vivaco, né? Aí tem muito material interessante aqui no Facebook, tem umas fotos que não estão muito boas, né? Esse é o curso superior de cultura pedagógica, né? Foi a primeira vez que se falou em pedagogia no século XX dessa forma organizada, né? E aí existe esse embate entre professor e pedagogo que dura até hoje, né? E a gente vai vendo aí esses desdobramentos, né? A sessão de hoje da reunião educacional é dedicada ao Espírito Santo, uma reunião que aconteceu no Rio de Janeiro, na Escola Ativa Nacional, né? Demonstração da Escola Ativa, aí teve o Dia do Espírito Santo, os capixabas foram convidados a participar desse evento na capital da República, né? E o professor Dr. Atílio Vivaco compareceu lá como secretário de Instrução do Estado, né? Ele vai apresentar a sua contribuição e fazer ao mesmo tempo uma demonstração da escola nova, né? Escola Ativa ou Escola Nova, em que se mostrará como funciona, como está organizada a Escola Ativa no Espírito Santo, que é ao lado do Distrito Federal, que era o Rio de Janeiro, né? Na época o estado era Guanabara, um ensaio vigoroso e sincero da renovação pedagógica no Espírito Santo e, quiçá, no Brasil, né? Essa demonstração se realizará na rua 7 de setembro, número 75, na sede da Federação Nacional da Sociedade de Educação. Essas salas que vocês estão vendo aqui, gente, ó. Essas salas aqui. E está sendo esperada com viva curiosidade, pois o Espírito Santo é um dos vanguardeiros das novas ideias pedagógicas. Então, quando saiu nos jornais do Rio de Janeiro, né, que essa atividade já estava em andamento no Espírito Santo, né, para a reformulação desse padrão pedagógico nas escolas do estado inteiro, isso repercutiu de forma muito positiva no Rio de Janeiro. E o pessoal acorreu para assistir à palestra de Atílio Vivaco, né? Aqui a gente vê Escola Ativa Brasileira de Vitória, exame técnico científico na sala de saúde. Você vê que, na verdade, eram laboratórios, né, gente? Nada mais do que isso. É a pessoa colocar a mão na massa. Porque, claro, colocando a mão na massa, você vai aprender de forma muito mais efetiva, né? E aí tem as fotografias da escola aqui no Gomes Cardim. Você vê que era escola para criança, né, gente? Escola para criança. Acha-se no Rio de Janeiro como representante do seu estado, junto à reunião educacional, foi uma reunião nacional que aconteceu no Rio em 1934, o senhor Atílio Vivaco, secretário da Instrução do Espírito Santo. Acompanham o representante capixaba os inspetores escolares Garcia de Rezende,
diretor do Serviço de Cooperação e Extensão Cultural da Secretaria de Instrução do Espírito Santo, e também o senhor Silvio Rocio, seu oficial de gabinete. O senhor Atílio Viváqua, que chegou pelo noturno de trem, né, pela Leopoldina, de segunda-feira, teve festiva recepção na estação Barão de Mauá, achando-se lá representantes da representação federal, deputados federais e senadores no Espírito Santo, que, claro, moravam no Rio de Janeiro, figuras da colônia espírito-santense, capixabas ausentes, né? E a representação escoteira daquele estado. Você vê, né, que ele era um escotista mesmo, né? Era um homem do escotismo, no acompanhamento promovido pela União dos Escoteiros do Brasil. O senhor Atílio Viváqua, que está introduzindo a escola ativa no seu estado, com caráter acentuadamente brasileiro, tá vendo? Foi recebido pelos demais membros da reunião educacional com vivo interesse, havendo em torno do seu nome a mais forte e simpática curiosidade. Aí ele ficou famoso, né? Ficou famoso e depois elegeu-se deputado federal e tudo, senador, né? Foi um político muito importante nessa relação do Espírito Santo com a educação, né? Com a pedagogia. Ele queria, na verdade, fazer uma desvinculação daquele ensino tradicional francês no Brasil para uma escola tipicamente brasileira. Alguns historiadores falam sobre aquela catequese indígena de 400 anos antes, mas não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Mas claro que alguns aspectos daquela pedagogia antiga foram incorporados, né? Mas, de qualquer jeito, era importante que a gente fizesse essa ligação, né, entre o ensino no século XVI, no século XVII, no século XVIII. É claro que o século XX, o iníciozinho do século XX, nessa época, 1928, 1930, vem trazendo consigo, né, aspectos da segunda metade do século XIX. É assim que funciona a política, né? Ela é vagarosa, ela vem a passos de mastodonte, né? Aí o Diário de Notícias faz a exposição da escola ativa no nosso estado, né? Estampando fotografia da exposição pedagógica no Espírito Santo, inaugurada pelo Dr. Atílio Viváqua, na sede da Federação da Sociedade de Educação, no Rio de Janeiro. Diz que as várias seções em que está dividida a exposição apresentam valiosos documentos de renovação escolar, como gráficos impressos, né? Avulsos e fotografias, álbuns fotográficos, fichas, elementos informativos, né? Criados para essa reforma educacional, entre os quais merecem destaque o Círculo de Pais e Professores, os orfeões escolares, pelotões de saúde. Olha que legal, ele incorporou assim, um escotismo para dentro da escola, né? Clubes de jovens agricultores, tá vendo? É tudo escotismo, gente. Ele fez uma junção das coisas, né? Ele trouxe alguma coisa da França, da Bélgica, da Suíça, da Espanha, da Alemanha, junto com o Brasil, e foi desmantelando tudo e trazendo cientificismo e humanismo ao mesmo tempo, e atividade física, né? E também o escotismo, né? Que mais? Também bancos, cooperativas e correios escolares, jornaizinhos, revistas, né? E tudo isso. Cinematografia educativa, né? Passavam filmes educacionais, serviço de cooperação e extensão cultural, fazendo ressaltar que a exposição confirma o que disse na reunião educacional o Dr. Atílio Viváqua quando apresentou o relatório sobre a introdução da escola ativa no Espírito Santo. Gente, muito legal a ideia. Pena que não tenha dado certo. É claro que ali em 1930 houve o golpe, Getúlio tomou o poder. E daí a gente vê uma outra fase. Dali até os anos 1940, nós vimos ali já o segundo grau tomando forma de uma escola técnica. Aí foi inaugurada a Escola Técnica de Vitória, aqui nos anos 1940. Lá, meu pai estudou lá, por exemplo, metalurgia, né? Então essa escola técnica sobrevive até hoje. Hoje virou Instituto Federal, inclusive concurso superior. E sempre colocando mão de obra no mercado, que é a coisa mais importante, né? O que há de mais importante numa escola do que você colocar mentes e mão de obra no mercado? É para isso que serve a educação, para colocar o cérebro e o braço, né, técnico no mercado de trabalho, para que a gente consiga, né, sair desse atoleiro econômico, né, que a gente vive, né? Então a implementação aconteceu entre 28 e 30,
e participaram o Dr. Atílio Viváqua, Adolphe Ferrier, Deodato de Moraes e Garcia de Rezende, na Escola Ativa do Espírito Santo, chamada também Escola Nova. Né? O que a gente pode tirar desse episódio de aprendizado, né, gente? Que às vezes o burocrata ele tem uma ideia sensacional, ele é burocrata, mas ao mesmo tempo o Atílio Viváqua também era um professor, né? Era um homem de ação e com ótimas ideias, né? Muito bem intencionado, mas infelizmente a coisa andou pouco e depois foi tudo desmantelado novamente, né? Infelizmente nós não vimos assim um resultado efetivo, né? Aí o professor Deodato de Moraes, que era esse português, né, que vinha lá do Porto, fizeram uma entrevista com ele lá no Palácio Monroe, né, onde ficava o Senado, né, da República. Tinha lá um hotel e o professor estava hospedado lá, e trata-se de um nome conhecidíssimo no mundo pedagógico, a cuja vanguarda se mantém desde o início da sua longa carreira no magistério. Depois de atuar no magistério público, né, ocupando, entre outros cargos, catedrático de Pedagogia e Psicologia da Escola Normal da Casa Branca, transferiu-se para esta capital, emprestando desde 1922 sua eficiente colaboração no ensino carioca na qualidade de inspetor escolar. Então o cara veio dos Estados Unidos, saiu da Europa para os Estados Unidos, implementou lá suas políticas educacionais, depois veio para o Rio de Janeiro. Né? E na época áurea do Rio de Janeiro, né, dos anos 20, né? Lembrando que em 22 foi o centenário da independência, Semana de Arte Moderna, etc. Atualmente dirige a aplicação da Escola Ativa no Espírito Santo, aí o professor veio para cá, né, onde está desde o último junho, 1922. Assim falou o professor Deodato, respondendo à nossa pergunta sobre o trabalho que vem realizando no Espírito Santo. Né? Em menos de 4 meses de atividade, posso afirmar com segurança que os frutos do meu esforço vêm se revelando animadores graças principalmente à inteligência e boa vontade do professorado capixaba. Quer ver? Elogiou o grupo de professores, né, que tocava a escola no Espírito Santo. Meu trabalho principal tem sido com o Curso Superior de Cultura Pedagógica, instalado no andar superior do Grupo Escolar Gomes Cardim, em Vitória. Esse é o Gomes Cardim, tá vendo aqui, gente? Ó, o interior do Gomes Cardim. Ali, em contato com o campo de prática, né, educacional, representado pelas classes primárias, temos realizado investigações pedagógicas, exames em geral da maneira mais prática possível, a fim de que os cursistas, né, os alunos, se formem por métodos e processos eminentemente ativos, botar a mão na massa. Só que nessa época, gente, havia também uma coisa assim, era a mão na massa para você aprender a ser sapateiro, né, mexer com couro, e, né, aprender algumas práticas para colocar essa pequena mão de obra ali a serviço do comércio, do serviço do comércio. Né? A verdade é essa. Né? Essa escola vem de antes, ali dos anos 1910, que é aquela primeira escola de artífices que ficava no Parque Moscoso, fundada lá na época do Jerônimo Monteiro. Então aí a gente está durante o governo do Nestor Gomes, né? Que depois passou para o governo do Florentino Avidos e tudo, mas era sempre uma preocupação em se fabricar mão de obra para o comércio. Né? Não era uma preocupação em levar essas crianças de forma intelectual para um nível superior, né, eu diria. Tenho publicado o curso de pedagogia que venho ministrando na parte já executada. Então ele estava aplicando essas técnicas pedagógicas no Gomes Cardim e estava publicando. Procuro desenvolver, antes de mais nada, uma base científica pela escola ativa adaptável ao nosso ambiente, a Vitória, né? Assim baseio toda a orientação escolar no conhecimento completo da criança, de maneira a preparar-lhe um ambiente adequado. Pois é o conhecimento preliminar que o curso superior desenvolve. Não sei porque é superior, né? Que ele está falando de superior aí. É porque ficava no andar superior do Gomes Cardim? Porra. Para efeito de investigar sobre a hereditariedade, dispomos de fichas especiais onde inscrevemos dados anamnésicos. Você vê que havia também uma eugeniazinha, né? Havia uma preocupação de hereditariedade, uma coisa assim de você
direcionar esses alunos. Uma coisa meio eugênica, né? Meio estranha aí nesse papo, mas de qualquer jeito. Mas aí a reportagem pergunta aqui para o professor Deodato de Moraes. Mas o senhor consegue informações fiéis neste sentido, no sentido da hereditariedade, né? Ele fala, absolutamente fiéis, diz o professor, não se obtém absolutamente fiéis essas informações porque os preconceitos podem muito e a verdade não se revela inteira. Então havia muito preconceito com crianças negras e crianças pardas, etc. Entretanto, a sagacidade dos cursistas é grande e posso assegurar que têm se revelado capazes de obter dados confiáveis. Não sei qual o motivo de fazer esse estudo de hereditariedade dentro do Gomes Cardin, qual era o objetivo disso, mas o exame morfológico, antropométrico, fisiopsicológico, sensorial e propriamente psicológico são realizados pelos alunos que tiram deles aplicações pedagógicas e didáticas. Esse estudo antropométrico é aquele que media o cérebro, né? É uma coisa eugenista mesmo, né? Lá da Alemanha e uma coisa que vinha desde o século XIX, né? Já ao curso, como já disse, funcionam também classes primárias segundo uma orientação ativa de acordo com as condições do ambiente. O trabalho é feito em colaboração com a saúde pública em questões de higiene, exame médico, etc. E além do curso superior, aí o professor Deodato responde, há também a escola ativa modelo, a que me referi, com museu, cinema educativo, etc. A organização das escolas rurais, que passarão a ser verdadeiros cursos agrícolas elementares, terá o apoio dos fazendeiros em cujas terras se localizam. Os proprietários oferecem área mínima de 5 hectares para as atividades das crianças, que tinha uma pegada mesmo de escotismo, né? E devemos já firmar contrato nesse sentido com fazendeiros do interior, norte e sul, né, do Espírito Santo. As bibliotecas ambulantes são outra realização interessante. Trago ainda agora encomenda de 10 coleções destinadas a essas escolas do interior. Aí é um caminhão, né, levando esses livros, né, e eram bibliotecas ambulantes, itinerantes. Os círculos de pais destinados a unir a família e a escola estão se desenvolvendo satisfatoriamente. Aí a reportagem pergunta para ele, era o diretor dessa escola ativa aí, tá? Professor Deodato da Fonseca. E o ensino artístico? O de música se destaca desde logo. Há o Orfeão da escola normal, com 300 integrantes, além de orfeões em escolas primárias. As músicas cantadas são exclusivamente nacionais. O desenho, a pintura e a modelagem também recebem devida atenção. Aí a reportagem pergunta, quer dizer que as possibilidades da escola ativa nacional são animadoras? Levar isso em um âmbito de um projeto político nacional, educacional nacional. É o que creio, dados os resultados palpáveis que venho constatando e que me apresentei com toda a documentação na conferência que aconteceu, em que estavam todos os diretores de escola do Brasil todo que estavam tentando fazer essa implementação da escola ativa, né? Estou aqui e seguirei depois para São Paulo a fim de comprar material necessário. O professorado inteligente do Espírito Santo se anima sobremaneira e de volta. Espero continuar com o ardor de sempre ao lado deles na tarefa que me foi confiada, a de tocar a implementação da escola ativa no Colégio Gomes Cardin, que daí sairia para outras escolas, inclusive grupos escolares e escolas normais e também escolas isoladas pelo interior, né? E encerrando a palestra, então, o professor Deodato mostrou-nos fotografias, gráficos e outros documentos comprovadores do seu trabalho e dos resultados que foram obtidos por ele. Então, gente, é isso. Para fechar esse vídeo aqui, senão vai ficar muito longo, né? Mas é interessante. O material é bastante longo. Eu farei um segundo vídeo para falar, então, dos desdobramentos, porque começou em 1922, por ali, né? E ainda durou bastante tempo. Até 1928 há relatos dessa tentativa de se fazer uma escola ativa, né? Uma escola onde as crianças, além de estudarem, tinham um contraturno onde haveria também toda sorte de atividades lúdicas e de música, de agricultura, de jornal
e de pintura, escultura e tudo. Então era uma coisa realmente, uma ideia realmente bastante promissora que infelizmente parece não ter dado certo. Mas é isso, gente. A educação é difícil mesmo. É muito difícil. Eu sou de uma família de professores. Minha mãe formou-se professora. Minha mãe é Dona Neida, minha tia Áurea, Maria Áurea, tia filhinha, também deu aula. O pai delas, o meu avô, professor Davi, também foi um pedagogo. Na Serra Sede também o meu bisavô, professor Antoninho professor da Serra Sede, que também foi diretor de escola lá. E a minha esposa é professora. É complicado, né? Não é fácil, não. Mas é isso, gente. Então, até a próxima. Esse é o Memória Capixaba. Eu sou o Fábio Pirajá, sempre aqui escarafunchando esses alfarrábios e trazendo de volta essas histórias que são extraordinárias. Valeu, obrigado. Tchau, gente. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.